Entrevista. Hoje é feriado da Proclamação da República. O Dia da Proclamação da República do Brasil é comemorado anualmente em 15 de novembro, feriado nacional. De acordo com historiadores, a proclamação se deu em 1889 por meio de um grupo de militares liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Para falar sobre o assunto, o Jornal da Cidade conversa com o professor de História Lucas Moretti. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Você está em casa, tá bom? Muito bom dia, obrigado pelo convite, agradeço. E vamos esclarecer as dúvidas, né? O que a gente puder conversar e poder auxiliar os ouvintes, né? Num feriado que ainda bem, né? Caiu numa quinta-feira, bom pra gente emendar. Exato. O clima tá gostoso, né, Lucas? Ô, Lucas, a gente sabe que no Brasil, muitas vezes, existem feriados e situações históricas que o brasileiro usufrui, mas ele acaba não sabendo muito bem o que acontece, não é? Se você parar um brasileiro na rua hoje e perguntar, mas me conte o que aconteceu em 1889, o que seria essa proclamação da República, seguramente muitas pessoas não saberão responder. Então eu queria que você explicasse para o ouvinte da Rádio Vinícola sobre a proclamação da República, no que consistiu esse ato, o contexto histórico da época, o que acontecia antes de 1889. A gente sabe que em 1888 foi assinada a Lei Áurea, portanto já era um país em mudança, e eu queria que você explicasse sobre tudo isso. Bom, como muito bem vocês já disseram, a proclamação da República ela acontece, né, no ano de 1889, um ano posteriormente a abolição da escravidão. No entanto, né, como eu, nas minhas aulas de história, eu sempre falo para os meus alunos que a história, os fatos históricos, eles nunca acontecem de um dia para a noite, né? Sempre tem um contexto que leva aquilo a ocorrer. No caso da proclamação da República, a gente tem que sempre olhar o cenário, ver o que está em volta daquilo lá. Tem 3 pontos chaves que vai levar à proclamação da República. Primeiro é a questão, né, como muito bem você já disse, a questão da abolição da escravidão. No ano de 1888, o Dom Pedro II ele autorizou a sua filha, né, a princesa Isabel, a ela assinar a famosa Lei Áurea. No entanto, a gente tem que lembrar, né, da questão econômica daquele período, porque quem estava no poder econômico, né, quem usufruía do poder econômico, era a elite cafeeira. E essa elite cafeeira, eles dependiam da mão de obra escrava. Então, quando, né, até então, essa elite cafeeira, eles apoiavam o governo imperial, e quando eles veem, né, que foi assinada a Lei Áurea, que eles estão perdendo, né, as suas propriedades, que é bom ressaltar que um escravo naquele período ele era visto como um produto, não era visto como uma vida humana, infelizmente, eles veem aquilo, né? Tem historiadores hoje que fazem algumas contas no valor de um escravo naquele período, correspondia a cerca de 30 mil reais, né? Se a gente for pensar, quase um carro zero. Então imagina, né? Então não era todo mundo que tinha condições de ter escravo naquela época? Não. Quem possuía escravo naquela época geralmente era uma elite cafeeira, né? Principalmente porque com a Inglaterra ela começou a dificultar um pouco a vinda de escravos para o Brasil. E com essa como começou a dificultar, né, veio a lei do sexagenário, lei Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, né, veio várias leis que começou a dificultar, né, para colocar o empecilho, porque a Inglaterra precisava de um mercado consumidor, principalmente aqui no Brasil, né, um país com proporções continentais. A elite cafeira, eles começaram a comprar escravos do Nordeste, porque no Nordeste, digamos que eles estavam em desuso, certo? Vamos colocar essa palavra entre aspas. Estava caindo de moda, é isso? Isso, estava em desuso porque o fluxo econômico estava na região sudeste, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, na produção do café. Então eles começaram a comprar esses escravos que estavam lá, né, digamos, entre aspas, parado no Nordeste. Eles começaram a comprar por um valor mais caro, certo? Porque, né, vamos pensar, o cara, o proprietário, ele está com um produto lá e tem outra pessoa precisando, né? Obviamente,
ele vai colocar um preço mais alto, né? Oferta e demanda. Mas me parece que em Pernambuco esses negros ficaram libertos antes um pouquinho, né? Sim, teve casos de alguns ter ficado libertos antes pela essa questão mesmo do fluxo econômico não tá tão... Não, interessante isso. Eu sei que é ruim quando a gente está falando, alguém interrompe, viu, Lucas? Mas deixa eu te interromper aqui. Interessante isso. Já tinha escravo ficando livre, embora não legalmente. Sem a lei, né? Sem a lei, mas o próprio mercado, digamos assim, como você falou, era como se fosse um produto, né? Então aquele produto estava saindo de uso de determinada maneira. É certo, é que alguns escravos também eles adquiriam a carta de alforria, né? Alguns eles compravam essa carta de alforria porque tinha escravos de ganho, né? Que eram escravos que eles iam vender quitutes, né? Vender esses doces caseiros, uma parte ficava para ele, outra parte ficava para o seu proprietário. Eram mascates? Oi? Eram mascates? Isso. Aí eles iam vender esse daí, também os escravos de ganho, e aí eles conseguiam comprar a sua carta de alforria. Então aconteceu muito por essa questão da compra de carta de alforria e também pela questão, né, de o fluxo não... Porque um proprietário de escravo, ele precisava, né, de um certo capital econômico para poder bancar o escravo, né, porque ele comia, tinha suas necessidades, por mais que eram precárias, mas era necessário. Dava gasto. Dava um certo gasto. Mas, bom, só para voltar no assunto da questão da proclamação, essa elite cafeira, quando ele vê esses escravos, né, essas propriedades, que eles tinham pagado muito caro, sendo libertas, né, indo embora, é uma coisa que ele vai falar, poxa, Dom Pedro, aí fica difícil a gente te apoiar, né? E também tem a questão do exército, porque o exército no ano de 1870 eles tinham acabado, né, de vencer a Guerra do Paraguai, juntamente, né, com a Argentina e com o atual Uruguai, né, que era a Tríplice Aliança. Eles tinham acabado de vencer uma guerra, né, contra o Paraguai, e o exército brasileiro, os que lutaram lá, eles foram censurados, eles não podiam dar entrevistas, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, ele era o principal líder ele era o que tinha a patente mais alta no exército naquele período, e os seus, vamos usar a palavra que subordinados, eles foram censurados, eles não podiam chegar lá e contar dos seus feitos. Foi censurado mesmo pelo governo imperial. E outra coisa também, né, que vai fazer com que o Dom Pedro fique enfraquecido no poder é a questão religiosa, porque o Dom Pedro ele era maçom. E os padres aqui, né, em ordem, uma ordem que veio lá propriamente de Roma, do Papa Pio IX, dizia que era para os atuais governantes se desvincularem da maçonaria, né? O Dom Pedro ele fala, não vou fazer isso, né? Onde rompe um pouco com essa ligação que eles tinham com a igreja. Então, o cenário que antecede a proclamação da República era o Dom Pedro perdendo o apoio econômico, político, né, daquela elite cafeira, principalmente aqui na região sudeste, a questão religiosa, né, perdendo o apoio talvez o principal viés ideológico daquele período, e também pela questão do exército, né, perdendo a força militar. Quer dizer, ele estava cercado de todos os lados. Cercado de todos os lados, né? A qualquer momento já era previsto aquilo acontecer. Mas só me permita perguntar, Lucas, pelo que eu estou entendendo, a briga não era tanto pelo fato do Dom Pedro representar a monarquia, como se fosse algo tirânico, mas sim por ele não atender determinados interesses de classes diversas. Isso. Não era, né? Porque a gente pensa que era o seguinte, o mundo evoluiu, esquece a monarquia, vamos proclamar a república. Talvez se ele tivesse atendido esses interesses, a monarquia continuaria. Sim, até porque quando é proclamada a República, né, os primeiros anos é conhecido como República da Espada, depois é a famosa República Oligarca, né, ou a famosa República Velha, que, querendo ou não, por 30 anos, né, até o Getúlio Vargas tomar o poder, ficou concentrado na mão de poucos, né, a famosa política do café com leite, o poder sempre se alternando, né, entre dois estados. Então, assim, era propriamente para atender algumas demandas que o Dom Pedro ele não estava mais atendendo. Pode continuar. E a questão também do acontecimento, né? Já no dia 9 de novembro de 1889, o próprio exército, né,
por razão desse descontentamento, né, por dessa censura que eles estavam sofrendo, né, pelo governo imperial, eles já estavam bolando, né, no quartel-general do Exército no Rio de Janeiro, eles já estavam bolando, né, quando que eles iam tirar o Dom Pedro. Então eles já planejavam dar um golpe de Estado. Pode ser falado em golpe mesmo? Bom, não sei se pode ser falado de golpe, porque eu interpreto a questão de golpe quando é tirado de forma inconstitucional, né? Mas, bom, então a tomada de poder, a mudança, né? A transferência política, sair do regime monárquico para entrar numa... Porque eu já vi alguns historiadores falando de golpe, né? E outros falando, não, essa palavra não pode ser usada. Por isso que eu estou perguntando. Bom, a questão da palavra golpe, né, em determinados... Eu, pelo menos, na minha forma de ver, eu interpreto que é quando é tirado de forma inconstitucional. Certo. Bom, naquele período tinha a Constituição, né? Tinha a Constituição de 1824, na qual tinha o poder moderador, né? Que o Dom Pedro, ele era o quarto poder, né? Era o legislativo, o executivo e o judiciário. No entanto, né, tinha que passar pelo Dom Pedro antes, né, o poder moderador. Então havia uma Constituição. Bom, não sei se dá para considerar falar a palavra golpe ou não, mas vamos então pôr a palavra tomada de poder. Então aí no dia 14 de novembro houve um boato, saiu um boato de que o Marechal Deodoro da Fonseca ele seria preso. Só que assim, né, vamos pensar que as primeiras fake news era mentira, porque ele só saiu esse boato, mas ele não seria preso. Onde até que um dia depois, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, no dia 15, ele vai vestir a sua farda, vai marchar, né, rumo ao quartel-general do Rio de Janeiro, e onde, né, estava o pessoal lá reunido. No caso eu estou falando isso, né, com base no livro, no caso da historiadora da Lídia Schwartz, e também no outro livro que é bem bacana, que fala sobre essa transição da República aí, que é Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho. E realçar que o Rio de Janeiro era a capital. Isso, Rio de Janeiro era a capital, né, por conta com a vinda da família real, né, a capital mudou de lá. Antes era Ouro Preto? Antes do Rio? Não, era Salvador. Salvador. Tá. Então, lá, né, ele foi ao quartel-general no Rio de Janeiro, e é muito bacana isso, que é um tanto irreverente, porque, né, a nossa independência tem aquele mito, né, tem aquela famosa frase, né, que é independência ou morte, né, e no caso, né, eles pensaram que quando fosse proclamada a República, né, quando o Marechal Deodoro da Fonseca ele chega ao quartel-general do Rio de Janeiro, ia ser alguma coisa, sei lá, meio pirotécnica, né? Ia ser algo mais irrelevante, mas a frase que ele fala é: viva o imperador, viva a família imperial e viva o exército. Aí o pessoal que estava lá em volta, eles ficavam se perguntando: é isso? A proclamação é isso? Foi assim, sabe? Então, assim, foi dessa... Segundo, né, o que é escrito, né, com base nesses escritores que eu disse, esses historiadores, foi essa a seguinte frase, né? Então foi algo tanto, né, não foi algo muito pirotécnico, né, como foi na França. Não foi algo midiático. Não, foi algo bem frustrante. Vamos usar a palavra bem, entre aspas, xoxo. Então aí foi isso a proclamação da República, né? Foi esse o acontecimento, né? Que aí o Dom Pedro ele estava na sua fazenda. Aí chegou um emissário, né, do exército com uma carta falando: olha, Dom Pedro, agora você está exilado, você e sua família, vocês estão exilados do país, foi proclamada a República e vocês vão ter que se retirar, né? Até onde ele vai para a Europa, depois ele faz... Ele aceita pacificamente? Não. Ele não era a favor da proclamação da República, o próprio Dom Pedro, ele sendo maçom? Ele em contato com esses valores de igualdade, liberdade, fraternidade, será que ele mesmo não... Olha, no caso, isso aí eu não vou saber te dizer, também não tem relatos, né, que falam da questão posição, né, que ele tomou diante disso, né, diante desse pensamento. Se ele tinha... Mas não houve luta armada? Não houve luta armada, né? No caso, ele recebeu essa carta, ele acusou o Marechal Deodoro da Fonseca de traidor, e, no entanto, né, ele se exilou do país. É onde até tem alguma... infelizmente, né, no Museu de História Nacional do Rio de Janeiro, que infelizmente foi incendiado, lá tinha fotos do Dom Pedro no seu exílio, né, que ele estava nas pirâmides
Egito, tem várias fotos, né, dele desse tour antes dele morrer. Mas ele recebeu essa carta onde ele foi exilado do país. Não, só o fato de não ter luta armada é algo bastante significativo. Sim. Porque podia ter um exército leais ao imperador que iam combater o exército de Marechal Deodoro. Uhum. Poderia ter acontecido. Sim. Mas eu acredito, Sandro, né, interpretando tudo isso, que por conta dessa censura que o exército estava sofrendo, né, porque vamos imaginar, eles lutaram uma guerra onde isso aí, infelizmente, né, resultou em muitas mortes, tanto do lado de cá como do lado de lá, e eles não tiveram, né, essa representatividade. Então, acho que o descontentamento era muito significativo, vinha da maior parte. Então, eu creio, né, interpretando tudo isso, que foi pelo esse motivo que não houve uma luta armada, de alguns contestar, outros não. Tá perfeito. E o que mais pode ser dito, Lucas, pro ouvinte da Rádio Vinícola que está ligando o rádio agora, hoje, 15 de novembro, de 2018, é o feriado de proclamação da República aqui do Brasil. Essa proclamação ela foi feita em 1889, não é? E para falar sobre o assunto, o Jornal da Cidade está conversando com o professor de História aqui de Andradas, o Lucas Moretti. Você é andradense, Lucas? Sim. Andradense, Lucas Moretti. Ô, Lucas, o que pode ser dito a mais, então? Sabemos que Dom Pedro, nesse momento, ele volta para Portugal. Isso, depois ele faz um tour na Europa, um tour meio mundial. Ele fala assim, acho que eu escapei de uma boa lá no Brasil. Mas viveu mais 2 anos só depois disso. Né? Ah, entendi. Logo em sequência ele morreu. Que ele já estava com diabetes, ele já estava se tratando, né, disso. Então, um dos motivos pelo qual quem assina a Lei Áurea ser a Princesa Isabel é que ele estava na Europa se tratando da diabetes que ele estava. Olha, ontem foi comemorado o Dia Mundial de Combate à Diabetes e ainda hoje no Jornal da Cidade a endocrinologista Carolina Andrade vai falar sobre o assunto. Mas e aí, Lucas, o que acontece na sequência? Bom, então, pelo fato que aconteceu, né, que querendo ou não, é um fato muito significativo para a nossa história política, né, onde vai estar começando a nossa república, nesse próprio livro, né, do José Murilo de Carvalho, né, Os Bestializados, ele usa esse termo porque a população assistiu isso de forma bestializada, que eles não sabiam que isso estava acontecendo, que o Brasil estava num momento de transição política. Eles simplesmente, porque várias pessoas, né, a expectativa de vida no Brasil não era tão alta naquele período, então várias pessoas nasciam, né, no governo imperial e, bom, era daquele jeito, e por conta da falta de... Não havia, né, o rádio naquele período, não havia comunicação tão expressiva, né, onde a notícia chegava em vários lugares do Brasil. Muitas pessoas assistiam isso de forma bestializada, que para elas, mesmo chegando no século XX, ainda para alguns era algo muito distante. Para alguns achavam que ainda estava no período, né, do governo imperial, que o Dom Pedro ainda governava o país. Entendi. Então por isso que ele fala esse termo bestializado, porque a população, boa parte da população assistiu aquilo de forma bestializada. Também tem outra coisa, né? Aí quando é proclamada a República, os primeiros anos da República, que vai até 1894, fica conhecido como a República da Espada. Essa República da Espada, né, esse nome, né, quando faz menção a que o governo do país estava sob o regime militar. Primeiro vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, depois vai vir o Marechal Floriano Peixoto. O Marechal Deodoro ele já vira o presidente do Brasil imediatamente? Sim, ele já se torna o presidente do Brasil. Nosso primeiro presidente? Nosso primeiro presidente. Não de forma através do voto, mas, né, ele se torna por conta que ele era o cargo mais alto, né, das forças militares. E aí também no ano de 1891 vai vir a nossa segunda Constituição, que a gente já tinha uma Constituição de 1824, vai vir a nossa segunda Constituição, que é, no caso, a nossa primeira Constituição, né, como república, né, nossa primeira Constituição republicana. Vai ter alguns pontos aí que é importante nessa Constituição. Primeiro vai se anular o poder moderador, né, que era o poder na qual Dom Pedro ele tinha poder para mandar e desmandar, certo? Passando por cima do legislativo, do judiciário, do executivo. Outra coisa também, eles vão transformar o Brasil numa república federalista, onde vai descentralizar o poder, certo? Cada estado vai ter a sua própria autonomia para poder cobrar impostos,
fazer as próprias leis. E também vai vir a questão do Estado laico, porque até então, na Constituição de 1824, estava falando que a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Caso você fosse contra, né, você estaria, né, estava sendo ilegal. Não fosse contra, né? Você tivesse outra religião, né? Por exemplo, religião de matriz africana, enfim, você estaria fora da lei. Aí eles vão transformar isso que o Brasil é um Estado laico. É importante falar que o Estado laico não é um Estado ateu, né? É um Estado onde as pessoas vão ter liberdade de escolher a religião que elas bem entender. E também vai vir a questão do voto, né? Eles vão colocar a questão, eles vão implementar o voto, mas o voto, né, nesse período é um tanto quanto diferente, né? Por conta que o voto, primeiro, tinha que ser, para você votar, você teria que ser homem, teria que ter 21 anos de idade e você teria que ser alfabetizado, certo? E o voto naquele período, ele não era secreto como é hoje, né? A gente entra na urna, né? Tem a cabine lá, a gente vai... Teoricamente as pessoas não sabem, né, em quem a gente vota, mas naquele período não, o voto ele era aberto, né? O voto tinha que ser aberto. Você chegava, né? Você chegava lá até no mesário e falava, eu vou votar em fulano. Isso dava um problema, hein? Isso aí é onde entrava um outro problema, né? Porque isso aí ficou conhecido como voto de cabresto. Porque naquele período, né, tinha essa elite cafeeira. Eles tinham, né, seus subordinados, que eles obrigavam aquelas pessoas a votar no seu candidato, né? E também havia a questão de fraude, de sumir urna, de usar, de até entre aspas, né, o voto fantasma, porque eles usavam documentos de pessoas que já faleceram para votar. Então aí é onde vai ter algumas dessas mudanças significativas, né? O Estado laico, a anulação do poder moderador, o voto. É isso. Aí estamos de lá para cá. Aí de lá para cá a coisa, né, começa a mudar, né? Começa a mudar, né? A conta gotas, né? Sim. Devagarzinho, né, seu Domingos? Deixa eu perguntar até uma coisa interessante que eu estava dando. Só fala um pouquinho mais perto do microfone. Uma coisa interessante que eu verifiquei hoje, diz que na época, os ministros, quer seja de guerra, o ministro da Marinha, não sei o quê, eram nomeados, então, pelo imperador, né? E não precisava ser militar. Então, por exemplo, o ministro da guerra era um civil. Coisa interessante. Era uma indicação política, muitas vezes, né? Sim. Não se colocava um especialista, se colocava um apadrinhado. Uma pessoa na qual ele se identificava, né? Tanto que isso aí ainda vai ocorrer ainda nesse período da República Até hoje ainda tem nisso, né? Até hoje ainda pessoas que não são muito especializadas, sim, que vão para determinados locais. Mas essa questão de colocar, né, pessoas que você se identifica, é uma questão que ainda continua com Getúlio Vargas, porque não foi à toa, né, que aconteceu a Revolução de 32, né, lá em São Paulo, onde foi por conta dele nomear, né, um interventor lá que não era paulista, era de outro estado. Então, assim, essa identificação, né, até essa identificação política mesmo, né, de colocar pessoas de sua confiança, é uma coisa que tanto no governo imperial como se perpetuou por outros governos. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta até interessante. Você citou que, por exemplo, existia uma legislação para simplesmente mostrar para os ingleses que não estava vindo mais os escravos para o Brasil, né? Sim. Eu achei uma curiosidade minha muito grande, Luciano, que foi a partir desse momento que eles faziam uma legislação que mostrava para a Inglaterra, mas que não era cumprida, que continuava vindo negro para o Brasil, que aí surgiu um termo que é conhecido até hoje, uma lei para o inglês ver. Isso, exatamente. É interessante demais. Exatamente. A lei lei para o inglês ver, é uma lei que tem, mas não é cumprida, né? Coisa que não é muito diferente ainda hoje, né? Por isso que no Brasil tudo é para inglês ver, então. Tudo é para inglês ver, né? Bom, eu estou lendo um livro que chama Verdades e Mentiras, que é escrito pelo Karnal, que é uma palestra que se transformou em um livro. Chama Verdades e Mentiras, é escrito pelo Leandro Karnal, pelo Mário Sérgio Cortella, pelo Luiz Pondé e pelo Gilberto Dimstein. E tem um capítulo que eles falam, né, que o brasileiro, eles sempre colocam artigos em lei, artigos em regras, né, incisos em regras, porque eles sempre dão um jeitinho para tudo, né? E exatamente, né, isso daí, quando a Inglaterra começou a dificultar a vinda de escravos aqui pro Brasil, né, não era porque os ingleses eram bonzinhos, era porque eles queriam um mercado consumidor.
o Brasil dava aquele jeitinho ainda, aquele jeitinho, famoso jeitinho brasileiro, né? Então era a famosa lei para o inglês ver. Muito interessante. Então, Lucas, eu queria agradecer sua participação, né, no Jornal da Cidade, muito produtivo. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço pelo convite, Sandra. Né, acho que a partir de hoje você está sempre convidado, tendo assuntos aí, né, relacionados à sua área de atuação. A Rádio Vinícola vai estar sempre de portas abertas para você, tá bom, Lucas? Certo, muito obrigado, agradeço pelo convite, né, agradeço por essa conversa muito produtiva. E é isso, aprendemos bastante. Só quero fazer assim 2 observações aqui. Uma, que 100 anos depois, né, de 1889, em 1989, 82 milhões de brasileiros foram às urnas para eleger um presidente, não é? Após quase 30 anos de eleições indiretas, que é um outro assunto muito interessante. Sim. Né? E que a gente pode conversar sobre isso um dia. Claro, com certeza. Né? Isso aqui foi o Collor que foi eleito, né? Sim, que depois, né, ditadura, veio o Tancredo, né, o Tancredo faleceu, veio o Sarney, né, que não foi de forma direta, né, através do voto, depois vai vir o Collor, que vai ser... Então, hoje até eu não sabia disso, o seu Domingos me explicava de manhã que as eleições não aconteciam em outubro, eram no dia 15 de novembro. Se aproveitava a proclamação da República para se fazer as eleições, né, nesse período. Então, no dia 15 de novembro de 1989, aconteceram essas eleições diretas para a presidência da República. Muito interessante também. Só fazer uma observação aí. Você imagina um brasileiro naquele período que não gosta, que gosta de um feriado, né? Tendo que sair da sua casa para votar. Eu até acredito que eu tô pensando comigo, será que eles não mudaram a data da eleição para criar o segundo turno? Porque se você fizesse a eleição em 15 de novembro e tivesse o segundo turno, nós íamos estar praticamente perto de Natal discutindo política aqui. Não ia ter ceia. Porque o último feriado nacional do ano é 15 de novembro. Depois só no Natal, é isso? Bom, no caso aí depois é a consciência negra, mas a consciência negra era municipal, isso, né? E naquela época também não se pensava de forma nisso. alguma. Agora, a outra observação é que com relação à Constituição Imperial de 1824, que previa a questão do Estado católico, né? Quem não era católico não era criminalizado. Se podia ter sua própria religião. O que não podia era manifestá-la publicamente. Então, se você fosse de uma religião africana ou protestante, não é, as religiões que não são as oficiais, você não seria incomodado pela sua crença. Você podia exercer a sua religião privadamente, né? A partir do momento que a pessoa manifestava exteriormente a religião que era contrária à religião oficial do Império, aí sim ela teria problemas. Então não se podia, por exemplo, construir cultos protestantes, casas de umbanda, enfim. Mas se a pessoa praticasse a religião de maneira privada, entre os amigos na casa dela, por exemplo, ela não seria incomodada. Tá bom, Lucas? Então, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no nosso programa e até a próxima, se Deus quiser, não é? Tomara, eu fico à disposição, precisar, estou às ordens. Jornal da Cidade.